Fala pessoal, professor Neto Ferreira de Matemática e Raciocínio Lógico. Vamos agora de questões da Consulplan, temas, frações. Então, vamos para a nossa primeira questão. Observe a seguinte operação. 5 nonos mais um quadradinho que eu desconheço que fração é essa, é igual a 1. A alternativa que completa corretamente a lacuna é... Então, a gente quer saber quem é que está aqui nesse quadradinho, né, nessa lacuna. Então, temos que ter o conhecimento desse tipo de questão, desse 1 aqui. O que significa 1? Um inteiro. Um inteiro, ele se molda a qualquer tipo de fração no seguinte caso. 1, por exemplo, inteiro. Eu posso chamar de 2 sobre 2. Posso chamar de 3 sobre 3. Posso chamar de 4 sobre 4. E assim vai, né? O denominador que eu quiser moldar, eu vou moldar. 1000 sobre 1000. É 1000 dividido por 1000, que é um inteiro. Então, a partir do momento que eu coloco aqui, ó, 5 nonos, mais uma lacuna que eu não sei quem é, que você pode até chamar de x. Vou colocar assim. É igual ao quê? A um inteiro. Então, eu vou colocar esse 1 inteiro com denominador 9, já que a gente está trabalhando com a fração de denominador 9 aqui. Então, eu posso dizer aqui, ó, 9 sobre 9, que não vai alterar o sentido, né? Esse 9 sobre 9 é a mesma coisa que 1. Então, isso é uma das maneiras de fazer essa questão. E agora você completa. 5 nonos mais uma fração é igual a 9 sobre 9. Você concorda que a fração é 4 sobre 9? Porque 5 nonos mais 4 nonos é igual a 9 nonos, né? Porque a gente repete o denominador, que no caso é 9, ó, e soma os numeradores. 5 mais 4 dá 9. Então, 5 nonos mais 4 nonos é igual a 9 sobre 9, 9 nonos, que é o mesmo que o inteiro. Então, a alternativa que completa corretamente a lacuna é 4 sobre 9. Então, é uma questão de conhecimento básico de fração. Beleza? Se você quisesse, você poderia chamar a lacuna de x também. Tem gente que faz essa questão assim, ó. 5 nonos mais x é igual a 1. Poderia fazer assim? Poderia. Aí você ia tirar o MMC, né? Você ia colocar sobre 1 aqui, sobre 1 aqui. Aí você tirava o MMC. O MMC de 9 e de 1 dá quanto? Dá 9. Aí você ia fazer aquele velho procedimento. Você ia dividir e multiplicar. 9 dividido por 9. 1 vezes 5. 5. 9 dividido por 1. 9 vezes x. 9x. 9 dividido por 1. 9 vezes 1. 9. Pode fazer isso. Você poderia cortar um 9 e esse outro 9, né? Aí ia ficar o quê? 9x é igual ao quê? A 9 e esse 5 passava para o outro lado subtraindo, né? Então ia ficar 9x é igual a 9 menos 5, que é 4. X é igual a 4 e esse 9 que está multiplicando passaria para o outro lado dividindo. Então 4 sobre 9. Veja que a gente chegaria no mesmo resultado. Outra maneira de fazer a questão. Beleza? Então, vamos seguir. Fique à vontade para escolher o seu método. Para preparar seu café da manhã, Maria pegou uma xícara e encheu com 2 quartos de leite e adicionou mais 1 quarto de café. Com base nessas informações, marque a alternativa correta. Aí tem uma série de informações aí nas alternativas. A xícara ficou completamente cheia com a mistura que Maria preparou. 1 quarto da xícara ficou vazio. Vamos raciocinar. A xícara tinha o quê? 2 quartos de leite. Então foi colocado 2 quartos de leite. Depois adicionou mais 1 quarto de café. Então, ó, mais 1 quarto de café. Então, quando tu juntou o 2 quartos de leite com 1 quarto de café, fica quanto? Repete o denominador, que é 4, e soma os numeradores. 2 mais 1, 3. Então, ficou 3 quartos da xícara ocupado, né? Beleza. Aí, veja. Letra A. A xícara ficou completamente cheia com a mistura que Maria preparou? Não, falso. Porque está 3 quartos cheia, ainda falta encher. 1 quarto da xícara ficou vazio?
verdadeiro, porque se tem 3/4 que está ocupado a xícara, ou cheia, ocupado ou cheia, significa que das 4 partes, 3 foram ocupadas. Então, quanto está vazio? O restante. Então, significa que 1/4 está vazio. Analisando as outras alternativas. Maria encheu metade da xícara. Falso, porque 3/4 não é metade. Metade seria 2/4, né? De 4 partes a gente tirar metade, que no caso é 2. Não coube toda a mistura na xícara. Mentira, tá falso, que coube, né? De 4 partes, só 3 estão ocupadas. 4/4 da xícara ficaram vazios. Falso, né? Porque na verdade ficou vazio 1/4. Você poderia também fazer essa questão desenhando. Como assim, Neto? Você desenharia 4 pedacinhos iguais, né? Você pegaria uma fração, ó, desenharia 4 pedaços que ia representar o total da xícara. E você ia fazer como? Encheu 2/4 de leite. Então, leite, ó, leite, leite. 2 pedaços de 4. Depois 1/4 de café. Então, café ia ser 1 pedaço de 4. Então, tá vendo que ficou 3 pedaços ocupados? Então, quanto ficou vazio? 1 pedaço de um total de 4. Que não são 4 no total. Então, é outra maneira de resolver. Tem gente que entende melhor até desenhando, né? Então, fica à vontade aí para escolher o método. Então, a resposta é a letra B de bola. Juca decidiu abrir uma barraca para vender wafers caseiros por um valor de R$ 2,60. Sabendo que Juca gasta R$ 1,80 para produzir cada wafer, qual fração a seguir representa o lucro de Juca sobre o preço da produção? Então a questão quer que fração? O lucro sobre, ou seja, dividido pelo preço de custo. Ó. Preço da produção, preço de custo. Então, o lucro sobre o preço de custo, que é a mesma coisa que o preço que é para produzir, né? Então, vamos calcular. Antes de a gente achar a fração, a gente precisa achar o lucro. Quem seria o lucro? A pessoa vende a R$ 2,60, mas só que gasta para produzir R$ 1,80. Você concorda que o lucro será R$ 2,60 menos o que gasta para produzir, que é R$ 1,80? Ou seja, é o valor que tu vende menos o valor que tu gasta para produzir, o custo, né? Como é número decimal, é vírgula abaixo de vírgula. Então, ó, 0 menos 0, 0. 8 para 16, 8. Desce 1, fica 0,8. Então, o lucro é 80 centavos. O custo a gente já tem. O custo é o custo para produzir o material, para produzir os wafers. Qual é o custo? Foi dito, R$ 1,80. R$ 1,80. Então, qual a fração a seguir representa o lucro de Juca sobre o preço de produção? Então, tem que ser na ordem. Lucro sobre o preço. Então, tem que ser na ordem. Quem é o lucro? 0,80. Quem é o preço de custo? 1,80. Estão entendendo? E agora, como é que a gente vai achar essa fração? Tem vírgula aí, ó. A gente anda 2 casas embaixo, 2 casas em cima. Então, vai ficar como aí essa fração? Vai ficar 80 sobre 180. A gente pode cortar um zero em cima com um zero embaixo. Vai ficar 8 sobre 18. Não tem essa resposta, né? Tem sim, a gente vai simplificar. Vamos dividir por 2. Podemos simplificar a fração e vamos deixá-la agora irredutível. Ou seja, ela não vai poder mais reduzir, não ser mais simplificada. 8 dividido por 2, 4. E 18 por 2, 9. Então a resposta fica o quê? 4 nonos. Então essa é a fração que representa o lucro sobre o preço de produção. 4 nonos. Beleza? Então a questão de interpretação, né? Entendendo o que é lucro, o que é custo, enfim. John comprou uma caixa d'água cuja capacidade é 1.200 litros. Após instalá-las em sua residência, John colocou água em seu interior até atingir 2/5 de sua capacidade e deixou para encher o restante em outro dia. Quantos litros de água John deverá colocar nessa caixa d'água para atingir sua capacidade máxima? Então veja, ele já encheu quanto, João? Encheu 2/5, não foi? Da caixa, 2/5.
Falta quanto para ele atingir? Ele tem que colocar mais. Falta o quê? Porque ele quer saber quanto João deverá colocar, ou seja, quanto falta para atingir a capacidade. Falta 3/5, porque de 5 pedaços, a gente ocupou 2 já encheu 2. Faltou quanto para completar os 5? 3. Então, 3/5. E isso representa quantos litros? Aí é 3/5 de quantos litros? O total da caixa d'água é 1.200, então é 3/5 de 1.200 litros. Como é que a gente faz esse cálculo? 3/5, esse de você pode colocar vezes 1.200. Aí aqui é multiplicação de fração. Se você quiser, você pode colocar um 1 aqui embaixo para não se perder. E multiplica em cima com em cima e embaixo com embaixo. Se você quiser, você pode simplificar 1.200 com 5 também. Tanto faz. Cada um escolhe um caminho. Mas fazendo no tradicional, 3 vezes 1.200. 3 vezes 12 dá 36. Aí você acrescenta 2 zeros. E 5 vezes 1, 5. Quanto é 3.600 dividido por 5? Fazendo aí de cabeça, dá 720 esse cálculo aí, ó. Dá 720 litros. Mas vamos dizer que você não saiba de cabeça, né? Você vai dividir 3.600 dividido por 5. Como é que a gente divide isso? 36 por 5 dá 7. 7 vezes 5 dá 35. Sobra 1. Desce um 0. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Sobra 0. Desce o outro 0. 0 dividido por 5, 0. 0 vezes 5, 0, né? Sobra resto 0. Então a resposta dá 720 litros, que é a resposta letra C de casa. Beleza? Então vamos continuar. Maria precisava de 4 inteiros e 1/2 de xícaras de água para fazer uma sopa. Com medo de deixar entornar ao colocar a água na panela, Maria encheu meia xícara de cada vez até completar o total que precisava. Com base nessas informações, informe quantas meias xícaras Maria usou para completar esses 4 inteiros e 1/2. Então a gente tem que entender essa linguagem de número misto, né? 4 inteiros e 1/2, isso aqui é 4 inteiros e 1/2, equivale ao quê? A 4 mais 1/2. Meio é metade, então é 4 mais meio. Isso é a mesma coisa que 4,5, né? Xícaras de água. 4,5 xícaras de água. Não é isso? Então você tem que entender essa linguagem. Só que ele queria saber o quê? Que precisava de 4,5 xícaras de água para fazer a sopa. Só que Maria encheu essa de cada vez meia xícara e quer saber quantas meias xícaras vai precisar. Ó. Veja aqui, ó, quantas meias xícaras Maria usou para completar esses 4 xícaras e meia. Então só é você pegar, você pode fazer de cabeça 4,5 e dividir por meio, ou simplesmente fazer regra de 3. Você pode dizer o quê? Você pode somar, pode fazer 4,5 dividido por 0,5. Porque para você saber quantas meias xícaras cabem em 4,5 xícaras, só é você dividir 4,5 dividido por 0,5. Ou se não fazer no dedo, tem gente que faz no dedo. Meio, mais meio, mais meio, mais meio, mais meio, até chegar em 4,5, né? Mas vai ser o dobro. Qual o dobro de 4,5? 9. Quer constatar? Vamos lá. 4,5 dividido por 0,5, você anda uma casa aqui e outra casa aqui. Vai ficar 45 dividido por 5, que é 9. Então vai dar 9 meias xícaras. Não é 9 xícaras não, é 9 meia xícaras. Porque 9 vezes meio dá 4,5, né? Se você quiser saber quantos baldes de 2 litros cabem em 10 litros, para encher 10 litros, são 5, né? Porque você pega 10 e divide por 2. Então essa mesma lógica, quantas meias xícaras, ou seja, 0,5, cabem em 4,5? Só é você pegar o maior e dividir pelo menor. 4,5 dividido por 0,5. Então vai ser, e pode fazer, se você somar 0,5 mais 0,5 mais 0,5 9 vezes, vai dar 4,5, porque 0,5
vezes 9 dá 4,5. Então a resposta são o quê? 9 meias xícaras. Então é uma questão que você pode se complicar na linguagem, né? Então tem que saber transformar de número inteiro para fração. Nessa questão, vamos dizer que você não soubesse que 4... Como é que a gente transformaria? Outra maneira de transformar. 4 inteiros em 1 meio é a mesma coisa que o quê? A maneira tradicional aí. Você multiplica o inteiro com o denominador e depois você soma com esse de cima, né? O numerador. Então vai ficar o quê? 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. E repete o de baixo. Então 9 sobre 2. 9 sobre 2 é 9 dividido por 2. Quanto é 9 dividido por 2? 4,5. Então veja que deu 4,5, que foi o que a gente colocou aqui, ó. Beleza? Então poderia também fazer assim. Então fiquem à vontade. Beleza? Então vamos seguir. Em um cofre há somente moedas de 25 centavos e 50 centavos. Sabe-se que 1/3 das moedas são de 50 centavos. E existem 68 moedas de 25 centavos. Quantos reais existem nesse cofre? Então vamos lá. Existe uma quantidade de moeda que eu não sei. Tem uma quantidade. Vou colocar aqui, ó. Quantidade de moedas. Quantidade de moedas. Isso é o X da minha questão, primeiramente. Eu tenho que saber quantas moedas tem de cada tipo. Tem as moedas de quê? De 25. E tem as moedas de 50 centavos. Quanto vai ser cada uma? 1/3 das moedas, 1/3 das moedas são de 50 centavos. 1/3 do total vai ser de moedas de 50 centavos. E existe 68 moedas de 25 centavos, ou seja, o restante, porque só tem das duas. O restante é moeda de 25. Se tu tem de 3 partes, tu ocupa que é 1/3, quanto será o restante? Você concorda que vai ser 2/3? Então, 2/3 do total equivale a quanto? Equivale a quanto? A 68. 68 moedas. Vou colocar aqui até do curso. 68 moedas. O que é que isso significa? Se 2/3 é 68 moedas, quanto vai ser 1/3? Você pode pensar assim, ó. 2 partes vale 68. Uma parte vai valer quanto? Vai ser 68 dividido por 2, né? Você pensa assim, cada 1/3, 2/3 não é 1/3 mais 1/3? Então isso significa que cada 1/3 corresponde a 34 moedas, que é 34 mais 34 é 68. Então, 1/3 do total corresponde às moedas de 50 centavos. Então significa dizer que as moedas de 50 centavos equivale a 34 moedas, que a gente tem que descobrir isso. Porque a questão quer saber quantos reais existe nesse cofre. E para a gente saber quantos reais tem, a gente precisa saber a quantidade de moeda de cada tipo. Aí agora vai ficar fácil, porque a gente vai achar o que tem em dinheiro em cada um. De 25 centavos vai ter o quê? 0,25 vezes 68, porque não tem 68 moedas. Aí 8 vezes... Aí você faz a conta normal. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20. 8 vezes 0, 0, com 2, né? 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, com 3, vai 15. Vai 1 aqui. 6 vezes 0, 0. Vai 1. Então, soma isso aqui, vai dar 0, 0, 7, 1. Tem quantas casas decimais depois da vírgula? 2. Então, aqui fica 2. Então, é 17. Se você perceber, 0,25 é 1/4. É 1/4 de 68. É 68 dividido por 4. 68 dividido por 4 realmente é 17. E agora eu vou achar quanto tem dinheiro de 50 centavos, que é 0,50 vezes 34. Se você reparar também, dá para fazer de cabeça se você se ligar, porque 0,50 é metade. Então é 34 dividido por 2, é 17 reais também. Mas se você não perceber, você faz o cálculo. 4 vezes 0, 0.
4 vezes 5, 20. 4 vezes 0, 0, 2. Né? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 0, 0, com 1, né? Então agora fica de novo, 0, 0, 7. E quantas casas decimais tem depois da vírgula? 2. Então aqui vai ficar 2 também. Resumindo, quanto tem total no cofre? R$17 de moedas de 25 centavos e R$17 de moedas de 50 centavos. Dá 17 mais 17. 17 mais 17 dá o quê? R$34. Resposta essa que está na letra C. Quando você tem dificuldade com fração, você pode desenhar também, tá? Você poderia ter feito um desenho aqui. Como seria o desenho, Neto? Ele não falou que vou dividir em 3 o desenho. Por que eu estou dividindo em 3? Porque ele diz que 1/3 das moedas são de 50 centavos. 50 centavos eu vou chamar de C. Então, ó, C é 1/3. Então, 1 de 3. E o restante, o que sobra, é de 25 centavos, que eu vou chamar de V. Então, veja, 2 quadradinhos correspondem à quantidade de moedas de 25 centavos. E esses 2 quadradinhos correspondem a quantas moedas? 68. Aí você ia achar o valor de um quadradinho. 2 quadradinhos equivale a quanto? 68 moedas. Teu objetivo é achar um valor de um quadradinho. Um quadradinho é o quê? É metade. Se 2 quadradinhos é 68, um quadradinho é 68 dividido por 2, que é 34. Então, com isso, tu achava a quantidade de moedas de 50 centavos, que é 34. Ó. Que achamos aqui. Ó. Então, é outra maneira você fazer desenhando. Então, você poderia fazer desenhando, que poderia entender até melhor, né? Tem gente que entende melhor desenhando. Então, fica à vontade. Beleza? Eu gosto muito de desenhar esses quadradinhos, porque facilita demais a visualização. Beleza? Então, vamos lá. Resposta é a letra C. Diogo gastou uma semana para consumir todos os bombons de uma caixa, que ganhou em seu aniversário. Sabendo que no primeiro dia consumiu 1/3 dos bombons e a partir do segundo dia até o sétimo dia consumiu 4 bombons por dia. A soma dos algarismos do número de bombons que havia na caixa antes de ser aberta é... Então veja, quantos dias foram? Teve o primeiro dia, né? O segundo, o terceiro, né? Vou desenhar todos os dias aqui. O quarto dia, o quinto, o sexto e o sétimo. Do segundo dia até o sétimo, ele consumiu quantos bombons? 4. Todos os dias foram 4 bombons por dia. A questão disse. Beleza. Ou seja, do segundo até o sétimo dia, quantos bombons foram? 4 vezes 6. São 24 bombons. Não foi que ele consumiu? E no primeiro dia, ele disse que no primeiro dia foi 1/3 dos bombons. 1/3 dos bombons. É isso? Então vamos raciocinar. Se 1/3 dos bombons foi no primeiro dia, no restante do dia foram o quê? Vou desenhar. Foram 2/3, não foi não? Você mais uma vez pode desenhar os quadradinhos. Ó. A fração está dividida em 3 pedaços. Aqui, no primeiro dia, vou desenhar aqui, primeiro dia, foi esse 1/3. Os 2 quadradinhos ficou o resto, que foi do segundo até o sétimo. E dá quantos bombons? 24 bombons. Então, vamos fazer o raciocínio? 2 quadradinhos equivale a quantos bombons? 24. Então, um quadradinho equivale ao quê? Metade de 24. É 24 dividido por 2. São 12 bombons, né? Bombons, vou colocar aqui. Só que você tem que olhar a pergunta. O que é que estão te perguntando aí? A soma dos algarismos do número de bombons que havia na caixa antes de ser aberta. Então, o total. O total é o quê? São 3 quadradinhos. É tudo, é o completo. Cada quadradinho é 12. Então, 3 quadradinhos é 3 vezes 12. Que dá 36 bombons. Só que a questão não quer saber a quantidade de bombons antes de aberta. Ele quer a soma dos algarismos do número de bombons que havia na caixa. O número de bombons que havia na caixa era 36. Por que ele não pediu
o número de bombons que haviam na caixa direto, porque fica muito fácil, mais fácil para o cara substituir nas alternativas. Então a questão quis dificultar. Ele queria a soma dos algarismos. Não é 36? Então a soma é 3 mais 6. Que os algarismos da quantidade de bombons é 3 e 6. 3 mais 6 dá 9. Então, ó, letra D de dado. Então, recapitulando, dividir a fração em 3 pedaços, porque no primeiro dia foi 1/3. E no segundo até o sétimo dia foi o restante, que são 2/3, 2 pedaços. E esses 2 pedaços representam 24 bombons, conforme a gente fez. 4, 4, 4, né? 4 vezes 6, né? Então, se 2 quadradinhos são 24 bombons, um quadradinho é 12. E o total da caixa são 3 quadradinhos. 3 vezes 12, que é 36. E ele queria a soma desses algarismos, que é 3 mais 6, 9. Beleza? Então, o quadradinho é muito importante para o nosso raciocínio. Numa sessão de cinema, 2/5 do público presente é composto por crianças, 1/4 por adolescentes e o restante por adultos. Se a diferença entre o número de crianças e adultos é igual a 4, então quantos adolescentes compareceram a essa sessão? Então vamos fazer aqui, ó. Tá falando em quê? Vou colocar aqui, ó. Crianças. Vou colocar cada um de uma cor. Adolescentes e adultos. Crianças representam quanto do total? 2/5 do público. Adolescentes, 1/4 do público. E adultos, não sei, é o restante. Não é isso? Qual a dificuldade dessa questão? Porque os denominadores estão diferentes. Aqui é 5 e aqui é 4. A gente pode fazer o quê? Trabalhar com denominadores iguais. Podemos? Podemos. 5 e 4. Qual é o nosso MMC? É 20. Então, tu trabalha com 20 e 20. Vamos achar frações equivalentes. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 2/5 pode ser substituído por 8 sobre 20, sem perder o sentido. E agora, 20 dividido por 4, 5. Vezes 1, 5. 1/4 pode ser substituído por 5 sobre 20. E quem vai ser os adultos? Veja, 8 sobre 20 mais 5 sobre 20 dá 13 sobre 20. Então, se você juntar essas duas frações aqui, ó, quando você junta elas duas, dá 13 sobre 20. Quando você junta. Então, o restante que sobra para os adultos é o quê? Das 20 partes, 13 foram ocupadas. Quanto falta? 7. Então, 7 sobre 20. Então, qual a interpretação agora? Ele fala, se a diferença entre o número de crianças e adultos é 4. Então, vamos olhar. Olhe para as crianças. Quantas partes tem as crianças? Vou circular aqui, ó. 8. E os adultos? 7. Então, qual a diferença de partes de um para outro? São uma parte. Você pode até fazer quadradinhos se você quiser. Você pode dizer o quê? As crianças representam quantas partes? 8 quadradinhos. Os adolescentes, 5 quadradinhos. Não são 5 partes, ó? E os adultos, 7 quadradinhos. A diferença entre criança e adulto não é 4? 8 quadradinhos menos 7 quadradinhos dá quanto? Deixa eu ajeitar aqui. 8 quadradinhos menos 7 quadradinhos dá quanto? Dá 1 quadradinho. E justamente esse 1 quadradinho é a diferença de criança para adolescente, de criança para adulto, que é igual a quanto? 4. Só que a questão é o quê? Quantos adolescentes compareceram a essa sessão? 1 quadradinho não vale 4? Adolescentes tem quantos quadradinhos, gente? 5 quadradinhos. Significa dizer que será 5 vezes 4, que cada quadradinho é 4. Então, os adolescentes representam 20 pessoas, 20 adolescentes. Adolescente. Se você quisesse saber o número de crianças, por exemplo, são 8 quadradinhos. 8 quadradinhos seria 8 vezes 4, seriam 32 crianças. Se você quiser saber o número de adultos, 7 quadradinhos, 7 vezes 4, 28 crianças. Como queria o número de adolescentes? Então, letra B de bola, 20 adolescentes. Entendeu?
Mas lembre-se, entender não significa saber fazer. Portanto, pratique. Um abraço, galera.